Bom, vamos continuar agora falando sobre integrais de superfície de campos vetoriais. Lembrando que, vamos a fazer vamos ver o que vimos até agora. Se temos uma superfície, a gente vai calcular uma integral de superfície. Lembrem que tem uma fórmula para cálculo integral de superfície. Lembrem que se essa superfície está formada por várias superfícies suaves, então a gente pode calcular a integral de superfície como a soma das integrales de superficie de cada parcela. Es como hacer varios ejercicios en un. ¿Eh? Eso es importante. Pues vamos a tener superficies que pueden estar formadas de esa forma, ¿no? Valiendo a redundancia. Puede ser la unión de superficies. Vamos a lembrar también que esa superficie tiene dos lados, donde a gente puede definir entonces una orientación, un vector normal e o negativo do outro, o oposto, né? E a orientação positiva para superfícies fechadas é aquela que aponta para fora, entendeu? E tem uma fórmula para calcular, em geral, o vetor normal. Agora, para campos vetoriais, tem uma interpretação física inicial que deu origem a tudo isso. Vamos entender isso aí para depois estender o conceito em geral, né? Da mesma forma como se fez para a integral de linha, né? De campos vetoriais. Entonces, vamos a supor aquí esa parte que es importante para entender para los ejercicios después de teorema Stokes, teoremas de divergencia. Vamos a entender eso aquí. Vamos a suponer que yo tengo una superficie S orientada y tengo un vector normal. Tengo un vector normal a la superficie. Imagine que un fluxo, que un fluido con cierta densidad de Rho y a cierta velocidad, que tiene un campo de velocidad, pasa a través de S. Vamos a tener una superficie aquí y tiene un fluido que está pasando ahí. Vamos a imaginar que esa superficie no impede que el flujo pase por ahí. Imagine, como está en el ejemplo ahí, imagine que fuese una red de pesca o por donde pasa un flujo, ¿no? Entonces, a taxa de flujo es la masa por unidad de tiempo. A taxa de flujo por unidad de área, en este caso aquí es OB, significa que es a cantidad de masa por unidad de tiempo que pasa por esa área. Entonces, tenemos esa taxa de flujo por unidad de área que es densidad veces velocidad. Ok, entonces vamos a supor que esta sea superficie. Vamos a supor que dividimos la superficie en retalhos, que eso ven de aquella división que a gente faz no eixo V. A su imagen que hay aquí, esa es la superficie. Vamos a supor que esa superficie tiene varios retalhos y vamos a considerar un vector normal a esa superficie. Entonces imagine por esa superficie, imagine una red, pasa un fluido, ¿no? Ese fluido tiene tem uma fórmula que não tem porque está apontando na direção de N. Ele pode ir em qualquer direção aqui, né? Esse fluido tem uma fórmula, que é a taxa de fluxo aqui, né? Então, mas eu quero definir da mesma forma como a gente fez para integrais de linha e campos vetoriais, usamos naquele caso a direção tangencial e depois no teorema de Green usamos uma definição para a componente normal. Então aqui vamos a trabalhar com a componente normal, porque eu quero ver quanto fluxo passa nessa direção normal, mas o fluxo vai assim, nessa outra direção, então eu tenho que projetar. E essa projeção se faz com o produto escalar. Então, esse suj, como a gente está tomando uma quantidade muito pequena, que na curva, numa região muito pequena, é quase plano, não? Entonces, podemos aproximar a masa do fluido que pasa por ese retalho, que estamos aproximando siendo plano, a masa del fluido que pasa por una dirección normal, entonces bien dada por esa proyección de que tengo un vector normal, un fluido así, pum, proyecto. Eso es bien dado por esa expresión aquí, ¿no? Por eso aparece el producto escalar que vimos en la primera aula y que ya te hemos usado varias veces. Onde Rho, V y N son avaliados en algún punto de ese retalho. Ok, entonces tenemos esa formulita aquí, ¿no? Que si a gente faz essa soma em cada retalho, cada um dos retalhos, aplicamos esse conceito em cada retalho e fazemos a soma, então a gente tem a definição de integral de superfície para campos vetoriais, que veja bem que aqui aparece esse produto escalar que não estava anteriormente em campos escalares, onde temos a densidade, a velocidade, que é esse produto aqui, ρ, peso, campo de velocidade, escalarmente para o vetor normal ds. Ela tem uma interpretação física que é a vazão, é a quantidade de fluido que passa por unidade de tempo nessa área, a vazão, né? Isso é importante em aplicações, digamos,
quiero calcular cantidades de ar condicionado que pasa por una tubulación. La tubulación puede ser circular, puede ser cuadrada, rectangular. Entonces quiero determinar la evasión. Voy a estar usando ese concepto aquí. Si escribimos, porque ahí te va a calcular la evasión en integral de superficie. Tenemos que ese cálculo tiene aplicaciones importantes. Si escribimos f de esa forma, vamos a suponer que f sea A o b, f veces n. Entonces, para un campo vectorial cualquiera en R3, a integral de ecuación z significa f veces n de s. Entonces, esa interpretación física de evasión se interpreta cuando S o B es cualquier otro campo, se interpreta entonces, o se es usada, esa interpretación es usada para definir o que a gente va a llamar integral de superficie o integral de fluxo, se conoce también, do campo F en la superficie. Entonces, tenemos esa definición que está aquí. Si F es un campo vectorial continuo, esa definición más general que a gente obtiene a partir de ese concepto físico de evasión. Si F es un campo vectorial continuo definido sobre una superficie con vector normal unitario n, entonces a integral de superficie, a integral de superficie, aquí está escrito en forma errada, a integral de superficie de F sobre S, que está denotada así, para campos vectoriales, a integral de superficie y campos vectorial, tiene esa definición aquí. Ya vamos a ver cómo se calcula. Sería F veces considerando la dirección normal. ¿No? Esa integral también es llamada fluxo de F a través de S, porque calcula un fluxo que pasa a través de esa superficie. Esa definición, vamos a ver ahora una fórmula que puede ser usada aquí para no usar para simplificarse un poquillo. En palabras, la definición 8 dice que la integral de superficie de un campo vectorial F sobre S es igual a integral de superficie de su componente normal. O sea, la integral de superficie está considerando la dirección normal. Entonces, para hacer alguna simplificación, vamos a suponer que a gente tenga superficie parametrizada y n es dado por aquella ecuación que a gente ya conoce. Entonces, f veces ds, entonces aquí faltaría f veces n de s, usando la definición que vimos, ¿no? F veces n, integral de superficie, se calcula o bien expresada en términos de dirección normal. F veces n, y ese es el valor, esa expresión del vector n. Y también conocemos la expresión de ds, ds es eso aquí. Si a gente faz esa simplificación, simplificamos aquí, fica que la integral de superficie es igual a esa expresión aquí. Esa aquí es la fórmula que a gente va a usar, que nós vamos a usar para el cálculo integral de superficie de campos vectoriais. Bella diferencia con campo escalar. En campo escalar parecía a f, que era función escalar, veces un módulo, aquí no tem módulo, la otra era módulo ds, ¿no? Aquí ese módulo some. Entonces, son similares, mas tem que ser más diferentes, ¿tá? De un campo vectorial y aquella otra era un campo escalar. Un ejemplo simple de aplicación, porque la verdad, entendida la definición, es fácil calcular eso aquí. Determine el fluxo del campo vectorial, ¿ve? Determine el fluxo es calcular un integral de superficie. Determine un fluxo o fluxo del campo vectorial a través de una esfera unitaria, ¿no? De una esfera unitaria, y voy a calcular un fluxo de un campo que está dado por esa expresión aquí. Simula que es un campo que está agindo en determinado fenómeno y vamos a ver cuál es el fluxo de ese campo a través de una esfera, ¿no? Puede ser a través de un cone, puede ser a través de un plano, a través de un cilindro, a través de cualquier otra superficie. Entonces, en geral, ¿qué a gente faz para resolver? A mesma coisa que fizemos no outro, só que vamos a aplicar a definición de producto escalar previo. A gente tem que parametrizar a superficie. ¿Cuál es la superficie aquí? O fluxo que pasa a través de esfera. A través de esfera. Entonces, a superficie es esfera. A gente ya sabe parametrizar una esfera. Sabemos parametrizar un cone, sabemos parametrizar paraboloide. Entonces, va a ser más simple. Cilindros. Entonces, esa que está aquí, con A igual a 1, sería parametrización da esfera que a gente já viu. Por isso fiz aquele primeiro exemplo bem específico, expliquei de onde sai. Aí você tem que aplicar, já sabem que essa é a parametrização da esfera, né? Onde φ é aquele ângulo de 0 a π e θ de 0 a 2π. Se eu tenho a parametrização para calcular a integral de superfície, tenho que avaliar f avaliada na parametrização, é multiplicar por isso aqui. Portanto, tenho que ter a parametrização para calcular esses vetores e avaliar f na parametrização.
F é mi campo, tenho que substituir Z, Y, X pela parametrização respectiva. Aqui seria o X, esse é o Y e esse é o Z. Então seria C, que seria cosseno de φ, mais Y, que seria mais isso aqui, J, mais XK, mais X isso aqui. Né? Essa é a imagem, substituyo na função F a parametrização. Tá claro isso aqui? Esse é o procedimento padrão. Que ya a gente fez varias, ya estamos cansados de hacer eso, esas sustituciones de parametrizaciones. Ya hicimos eso para integral de línea, ahora estamos haciendo para campos vectoriales en superficie, ¿no? Ese cálculo aquí ya nos hicimos varias veces. En ese caso aquí, eje de phi, a gente puede derivar eso en términos de phi. Derivamos en términos de teta y hacemos un producto. Eso ya hicimos varias veces, ¿no? Só que en el caso anterior, a gente calculó un módulo. Além, no caso anterior, no anterior, a gente calculou um módulo isso aqui. Aqui a gente não vai precisar calcular módulo porque na definição não está o módulo. Então, um cálculo a menos que pode simplificar ou pode ser um pouco mais chato nesse caso, dependendo da expressão, né? Então, esse seria f de g de v vezes a expressão que aparece no integral, faltaria o dA, né? Então, quando a gente multiplica escalarmente essa f, que é esse x, y, esse vetor, veces ese otro, primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, y a gente faz a soma. Isso, quando a gente faz a conta, temos essa expressão, né? Podem comprovar. Então, isso é em forma geral, né? Eu vou fazer passo a passo em exercício. Você pode tirar a continha com calminha aí, né? Então, isso aqui, que tem esse integral de superfície, que é o fluxo, tem essa fórmula. Já calculamos F, calculamos esse produto aqui, que é essa expressão. Né? Eu posso simplificar o que eu quiser aqui, né? E vezes dA. dA seria d phi de teta. Diferencial dos parâmetros, né? Du de V, esse U e esse V. Aqui, por exemplo, aqui que seria que ficaria seno quadrado, cosseno com cosseno. Aqui, a mesma coisa, coloquei o seno quadrado acima, né? Só que essa expressão aqui é igual a essa aqui outra, né? Então são duas vezes ela. Y ese seno cubo, seno cuadrado, esa otra. Simplemente sustituyendo. Ahora, o que resta es resolver esa integral interna en términos de phi. Es una integral de ese termo aquí e integral de eso aquí. Aquí donde ustedes tienen que saber integrar aquí las potencias seno y coseno de cálculo 2 o usar tabela. Tienen que integrar esa primero e integrar esa otra en términos de phi. A primeira em termos de phi é simples, porque eu chamo u ao seno e da derivada do seno ao cosseno. Esse é u quadrado de u, porque isso é constante. Esse é simples, vai ficar um seno cubo de phi. Não sei como está escrito aqui, eu faria isso à parte, né? E para integrar esse aqui em termos de phi é uma integral de seno cubo. Ah, porque esse aqui seria constante. Então, integral do seno cubo, potência ímpar. Você tem que decompor seno quadrado vezes seno. E esse seno escreve como 1 menos cosseno quadrado. Tem que lembrar isso aí. Multiplica e separa em duas integrais. Tá? Ficando depois, bom, estou supondo que está ficando isso, não vou fazer as contas, né? Aqui, aqui se você resolve essa integral de cosseno é seno, quando se substitui por 2π, 0 vai dar 0, um desses cálculos, por isso está aqui, né? E esse aqui integra então agora em termos de phi. Ah, uma integral de potência cuba, tem que aplicar a mesma coisa. Uma integral de potência quadrada, tem que fazer aquela substituição ou usar tabela. Quando você faz a substituição, obtém esse valor aqui. Entendeu? Veja bem que o conceito básico é bem simples. O que está sendo pode que seja um pouquinho mais complicado ou que você não se lembra resolver a integral aqui. Essas integrais você pode fazer com tabela. Você pode, se você sabe que está usando muito um seno cubo, um cosseno cubo, pues já tem tabelas prontas. Se você usa elas numa provinha, vamos dizer assim, você me escreve a fórmula que usou ou desenvolve a mão e pronto. Tá bom? Aqui um caso particular que aparece em muitos exemplos. Se, por exemplo, o campo vetorial é um campo de velocidade descrevendo o escoamento de um fluido de densidade 1, então a resposta 4/3 representa a vazão da esfera unitária em unidade de massa por unidade de tempo. Okay. Bom, isso aqui é em relação ao exemplo anterior, né? Escoamento de fluido, você vai trabalhar isso em mecânica do fluido. Essa é matéria básica para isso. Aí onde vão estudar todos os fenômenos que são modelados com equações de Navier-Stokes. Van a ver equações diferenciais. Bom,
Si en un caso particular, lembre que eso aqui é a expressão que aparece na integral de superfície, né? Mas, esse é o caso geral. Agora, se você, em alguma circunstância, você tem z em termos de x, y, ou x em termos de y, z, ou o y em termos de x, z, nesse caso z em termos de x, y, a fórmula se simplifica. Então, porque o campo F você pode escrever como P que R, ¿eh? Y ese vector que está aquí, que ya calculamos en otras ocasiones, es ese aquí. Como es un producto escalar, se multiplica, E va a obtener una fórmula de cálculo de integral de superficie cuando Z es escrita en términos de x, y. Entonces, esa fórmula muchas veces es más simple de aplicar porque usted no tiene que aquí estar usando las parametrizaciones. Entonces, muchas veces, si usted tiene una función C en términos de x, y, en lugar de aplicar la definición, puede usar esa fórmula aquí y fica más simple resolver. Entonces, lembren eso ahí. Esta fórmula presupone una orientación ascendente. ¿Eh? Por acaso, porque el C o el Z que aparece en el r de x y r de y era una componente que era positiva. Si te multiplica por menos 1, tenía orientación descendente. Voy a explicar mejor eso en ejercicio. Entonces, así como se tiene esa fórmula, cuando en ese caso C es función de x, y, você tem outra fórmula que seria bom interessante fazer isso antes, se vocês quiserem fazer isso aí. Vou tentar desenvolver uma em aula para que vejam como fica a fórmula e a outra vocês fazem, tá? Embora tenhamos simplificado a integral de superfície de um campo de vectores com seu uso em mecânica dos fluidos, esse conceito também aparece em outras situações físicas, em campos elétricos aparece aí, né? Por exemplo, se é um campo elétrico, isso aqui em física 3, vamos ver, isso aqui daqui se chama fluxo elétrico. Fluxo elétrico que passa do campo E a través da superfície S. Uma importante lei de eletrostática é a lei de Gauss, que diz que a carga englobada por uma superfície é dada por isso aqui. Então, quando você veja em Física 3, seguramente vão estudar isso um pouquinho com mais profundidade, que seria uma explicação disso aí. Também, se o campo vetorial F representa um campo elétrico, podemos concluir que a carga envolvida é isso aqui, fazendo a continha. Também, outra aplicação de integral de superfície aparece em transferência de calor, fluxo de calor. Suponha que a temperatura de um ponto de um corpo es un cuerpo, si eso que está aquí, entonces el flujo de calor es definido como ese campo vectorial, donde llega una constante determinada experimentalmente llamada conductividad de las circunstancias. Eso aquí, cuando vean los que ven transferencia de calor, convección, van a trabajar con eso, y muchas veces fenómenos se estudian en forma, digamos así, computacional. Por eso precisan la parte computacional importante para eso aquí, para establecer las bases teóricas, ¿no? Más ejemplos mesmo, se van a usar computadores, van a hacer programas de computador, método de elementos finitos, método de diferencia dividida, dependiendo del fenómeno, ¿no? Estoy adiantando para que sepan que eso tiene relación con otras disciplinas. Entonces, la taxa de transmisión de calor a través de superficie, ese en un cuerpo, es dada por ese integral de superficie. Estoy dando así. Entonces, voy a hacer mucho énfasis en eso aquí, más es bueno lembrar eso aquí para que más en la frente ustedes usen otras disciplinas. Por aquí, entonces terminamos esa parte. Espero verlos en la aula de ejercicio. ¿Está bien?